Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho, com muita alegria para você que nos acompanha. Se você quer conhecer um pouco mais da nossa igreja, aquilo que temos feito, aquilo que cremos, nos busque nas redes sociais, sempre procurando pelo @IPBOficial. No programa de hoje, nossa temática será uma igreja que impactou o mundo. Você possa ouvir essa mensagem pelo reverendo Hernandes Dias Lopes e que ela possa falar à sua mente e ao seu coração, te ajudando também diante dos desafios do dia a dia. Não sai daí que você acompanhe, então, a partir de agora, essa mensagem. Que privilégio poder partilhar com você a preciosíssima palavra de Deus para tratar de um assunto tão importante que é uma igreja que impactou o mundo. E nós vamos basear esta mensagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de 1 a 4. Vamos ouvir a leitura do texto. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Jesus Cristo, antes de subir aos céus, depois que morreu e ressuscitou, disse aos seus discípulos: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, ele enviou o Espírito Santo à igreja, e esta ordem não pode ser invertida. Talvez Jerusalém seria o último lugar do mundo que aqueles discípulos galileus gostariam de estar e permanecer. Mas o local do fracasso deles, da covardia deles, haveria de ser o palco da restauração deles e da instrumentalização deles nas mãos de Deus. Então, eles foram para o cenáculo. E diz a Bíblia que ali todos permaneceram unânimes em oração. E permaneceram assim até que a promessa do Pai fosse cumprida, o derramamento do Espírito Santo, o revestimento de poder. Então, era dia de domingo, quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar as grandezas de Deus. E as multidões reunidas em Jerusalém, porque era a festa das colheitas, a festa do Pentecostes, e as multidões começaram a pensar: o que quer isso dizer? Outros disseram: são galileus, com preconceito. Outros ainda zombaram, dizendo: estão embriagados. Nesse momento o apóstolo Pedro se levantou, cheio do Espírito Santo, e começou a dizer-lhes: não, eles não estão bêbados. São 9 horas da manhã. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa do Pai, que derramaria o seu Espírito. E esta promessa não é apenas para vós, é também para os vossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E então Pedro prega um sermão cristocêntrico: a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, o senhorio de Cristo. Enquanto Pedro prega, o coração dos ouvintes é tocado profundamente, é derretido pelo poder da palavra de Deus. E então as multidões apelaram para o pregador, em vez do pregador apelar para as multidões, e perguntaram: o que vamos fazer diante disto? E Pedro respondeu: arrependei-vos
E cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E esta promessa não é apenas para vós, é para os vossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E houve naquele dia cerca de 3.000 conversões. E neste mesmo dia eles foram batizados e agregados à igreja de Deus. A igreja começa com 3.000 membros. E Atos 2, 42 a 47, retrata-nos o perfil, as marcas desta igreja que impactou o mundo. Em primeiro lugar, é uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Permaneceram fiéis na doutrina dos apóstolos. Uma igreja jamais vai impactar o mundo se ela não estiver centralizado na palavra. Não é ação social, não é apenas atos de misericórdia, não é apenas celebração. É necessário que a igreja firme-se na palavra de Deus. Não há substitutos para a palavra de Deus. A igreja precisa pregar esta palavra no poder do Espírito Santo, porque quando a palavra de Deus é pregada no poder do Espírito Santo, os resultados vão aparecer. É uma igreja firmada na verdade, que não negocia a verdade, que não substitui o evangelho por outro evangelho, que não se encanta com as novidades do mercado da fé, que não troca esta mensagem sublime, bendita e gloriosa por outra mensagem, seja ela social, seja ela política, seja ela de qualquer outra ordem. A igreja prega a palavra de Deus. Ela foi atual ontem, ela é atual hoje, será atual sempre. Ela não precisa ser ressignificada nem atualizada, porque a palavra é viva, é poderosa, é eterna, jamais falhará. Esta é a primeira marca de uma igreja que impacta o mundo, uma igreja centrada, centralizada na supremacia das Escrituras, que são inspiradas, infalíveis, suficientes, poderosas. Mas a segunda marca de uma igreja que impactou o mundo é uma vida de oração abundante. Esta igreja perseverava também nas orações. A liderança desta igreja aprendeu a orar com Jesus. Os apóstolos foram homens de oração, e a igreja que decorreu daí perseverava nas orações. No capítulo 3, Pedro e João estão indo ao templo para orar. No capítulo 4, a igreja está enfrentando uma terrível perseguição, e a igreja ora, a casa treme, todos ficam cheios do Espírito Santo e começam a pregar com mais ousadia. No capítulo 6, versículo 4, a liderança da igreja, os apóstolos tomaram uma decisão. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E a igreja vai avançando na oração. No capítulo 7, Estevão está orando. No capítulo 9, Paulo, convertido, agora está orando. No capítulo 10, Pedro está orando, Cornélio está orando. No capítulo 13, a igreja está orando quando começa a primeira viagem missionária. No capítulo 16, Paulo e Silas estão presos, mas estão orando. A igreja avança de joelhos. Se quisermos ser uma igreja que vai impactar o mundo, nós precisamos orar, porque o poder vem através da oração. Mas em terceiro lugar, esta igreja é uma igreja que adorava a Deus. Esta igreja está centrada não nela mesma, não numa pauta social, mas numa agenda vertical de adoração a Deus. Nós somos criados para adorar. Adorar é o propósito da nossa própria vida. Adorar é a principal missão da igreja. Missões só existem porque não existe adoração. Não é o homem que é o centro do universo, é Deus. Então nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, e o fim principal do homem é glorificar a Deus e exaltá-lo para sempre. Uma igreja que adora a Deus, prega a palavra, faz missões para que todas as nações venham a adorar o único Deus vivo e verdadeiro. Mas ainda uma outra marca desta igreja que impactou o mundo é uma igreja que tem comunhão, de um tudo em comum.
Reuniam-se no templo diariamente, de casa em casa, repartiam o pão com singeleza de coração. Se alguém tinha necessidade, essas necessidades eram supridas. Essa igreja estava junta, não havia disputas, não havia querelas, não havia divisões, não havia contendas e brigas domésticas. Esta igreja impactou o mundo pelo seu exemplo de comunhão. Era uma igreja onde o amor reinava e o amor era o oxigênio dos relacionamentos. Se nós quisermos ser uma igreja que impacta o mundo, precisamos parar com as brigas domésticas, com os conflitos internos, levantando muros, brigando, gastando energia entre os próprios irmãos, entre as próprias igrejas conhecidas como evangélicas. Precisamos estar juntos na unidade do Espírito, anunciando o Evangelho, vivendo na verdade, proclamando de que este Evangelho que impacta o mundo, primeiro transformou a nossa própria vida. Mas finalmente esta igreja que impactou o mundo, uma igreja que caminhou no temor de Deus, experimentando os milagres de Deus e cresceu em graça e em números. A igreja precisa temer a Deus, crer nas intervenções soberanas e sobrenaturais de Deus, para ver as maravilhas de Deus em seu meio, e o resultado disso é que o próprio Deus acrescenta. O crescimento da igreja é uma obra do próprio Deus. O apóstolo Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. É Deus quem acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. Foi Jesus quem disse: eu edificarei a minha igreja. Nós precisamos ver uma igreja que cresça, cujos corações se derretem diante do poder da palavra de Deus, uma igreja que atrai as pessoas pela simpatia da sua vida, uma igreja que influencia o mundo pelo exemplo que tem, uma igreja que vê todos os dias novas pessoas chegando, famílias chegando, pessoas sendo salvas, restauradas e agregadas à igreja do Deus vivo. Eu creio no poder do Evangelho, e eu creio que uma igreja que vive o Evangelho certamente vai impactar o mundo. Eu quero orar com você, desejando ardentemente que você e eu sejamos parte desta igreja que vai impactar o mundo na nossa geração. Vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra, pelo exemplo da igreja de Jerusalém, uma igreja que se espalhou, chegando a Antioquia, chegando a Éfeso, chegando a Roma, impactando o mundo. Bendito é o Teu nome. Ajuda-nos a sermos hoje esta igreja que há de também impactar o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um Verdade e Vida e eu quero aproveitar esse momento para agradecer a todos aqueles que têm sido nossos parceiros em missão, que têm contribuído mensalmente para que esse programa permaneça no ar, abençoando muitas vidas, muitas famílias. Se você também quer fazer parte disso, quer saber como participar, como se tornar um parceiro em missão, entre em contato conosco, está aparecendo aí o telefone, o código de área é o 11 947 18 94 50, perguntando como você também pode ajudar e se tornar um parceiro em missão. Nós encaminharemos para você aí na sua casa todas as informações junto de um presente, esse devocionário com mensagens, reflexões, todas elas escritas pelo reverendo Hernandes Dias Lopes para todos os dias do seu ano. Que Deus possa dessa maneira usar a sua vida também para abençoar tantas outras. O nosso programa Verdade e Vida vai ficando por aqui, mas na semana que vem nós estaremos de volta, sempre no mesmo horário e sempre no mesmo canal. Que Deus te abençoe ricamente.